Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. E hoje, este evangelho é um evangelho também muito forte. Por que razão? Porque ele é a continuidade daquele texto que nós começamos a estudar antes de ontem. Exatamente, lembra? Lá no capítulo 11, versículo 37 deste evangelho de Lucas, Jesus foi convidado para estar num almoço na casa de um fariseu. E dentro desse almoço, Jesus começa a dar os seus ensinamentos e ele faz condenações aos fariseus. Se lembram? Pois é, hoje é o momento em que esse ciclo se fecha. É um momento de maior tensão dentro deste processo narrativo e de ensinamento de Jesus. Se os textos de ontem e antes de ontem impactaram a sua vida, eu preciso dizer, o texto de hoje vai impactar ainda mais. Exatamente. E nós vamos mergulhar de modo profundo nessa palavra que vai revelar para nós um direcionamento da parte de Deus espetacular. Está preparado para isso? Pois é, mas antes, deixa eu te fazer um convite. Olha só, gente, eu preciso muito que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você marque pessoas para assistirem este vídeo. Exatamente. Por quê? Porque quanto mais a gente fizer assim, mais esse vídeo vai alcançar pessoas por todo este Brasil, por todo este mundo. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas do Brasil inteiro, mas também até de fora do Brasil, que estão acompanhando os nossos vídeos, beleza? Então eu conto com você. Segundo aviso, extremamente importante. Gente, se você ainda não fez o nosso desafio 10 dias com a Bíblia para compreender a sequência correta da compreensão dos textos bíblicos, então é muito importante que você participe, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição a fim de que você possa participar conosco desses 10 dias estudando a palavra de Deus. Última coisa, eu vou deixar também os cards aqui na tela para vocês que querem assistir aos vídeos anteriores, ok? Onde a narrativa se inicia. A narrativa que nós vamos estudar hoje, terminando, onde ela se inicia. Beleza? Sem mais delongas, então vamos ao texto bíblico. Gente, no texto de ontem, nós vimos que Jesus pronunciou 3 ais, que são expressões de condenação, segundo a tradição do Antigo Testamento, dirigidos esses ais a quem? Aos fariseus. E ao final, vem um doutor da lei, um legista, alguém que era versado nas Sagradas Escrituras e tenta de alguma forma amaciar a coisa para o lado deles, doutores da lei. E Jesus pronuncia um ai também a ele. Dentro do texto de hoje, é a continuidade disso. Então Jesus no texto de hoje vai pronunciar mais 2 ais, somando com o de ontem, 3. Então são 3 ais condenando fariseus, mais 3 ais condenando os doutores da lei. E esse texto é muito forte. Ele começa assim no versículo 47. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas. Aqui é muito interessante, a gente pode dar uma informação histórica. No período de Herodes o Grande, ou Herodes Magno, foram construídos diversos túmulos que são dedicados aos profetas. Exatamente. Se você vai hoje à cidade de Jerusalém, você vai encontrar logo onde tem um grande cemitério no Monte das Oliveiras, um cemitério judaico, você vai encontrar ali túmulos dos profetas. Exatamente. São estruturas, não é, muito suntuosas, bonitas para o padrão da época. Então Herodes o Grande é que manda construir. E aí Jesus vai fazer uma acusação em cima desse dado.
Na época de Jesus, esses túmulos já estavam construídos. E aí continua então Jesus: enquanto foram vossos pais que os mataram, assim vós sois testemunhas e aprovais os atos de vossos pais. Eles mataram e vós edificais. Uau! Jesus está dizendo que, assim como aqueles no Antigo Testamento que mataram os profetas, não aceitaram a palavra de Deus por meio destes que são porta-vozes do Senhor, estes dessa geração também coadunam, estão em consonância, estão em concordância com esta rejeição da profecia. Olha que forte isso. E Jesus ainda ironiza aqui. Ironiza dizendo: vocês constroem esses templos, entre aspas, templos, estruturas, maravilhosas, onde vocês vão em peregrinação para poder fazer a memória lá dos profetas, mas vocês não aceitam as profecias. Entre outras coisas, é o seguinte: vocês lembram até da vida deles, das palavras que eles proferiram, mas vocês não vivem segundo a mensagem que Deus transmitiu por meio deles. Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. E nós podemos traçar um paralelo com os tempos atuais. Muitos de nós admiramos os grandes heróis, as grandes pessoas da fé. Mas será que nós queremos viver segundo aquilo que a vida dessas pessoas ou as palavras dessas pessoas trazem de lição para nós? Não sejamos como esses doutores da lei. E o texto continua, versículo 49. Eis porque a sabedoria de Deus disse. Opa, aqui há algo espetacular que eu preciso compartilhar com vocês. Neste momento, parece que Lucas está fazendo uma relação de Jesus com a sabedoria. Exatamente. E quando nós olhamos para a tradição do Antigo Testamento, sobretudo lá no livro da sabedoria, que é um livro que só tem dentro do cânon católico, da lista católica, não tem no cânon protestante. Lá em Sabedoria, no capítulo 7, versículo 37, se fala dessa sabedoria que atua em nome de Deus, realizando a vontade de Deus. E aqui há algo muito bonito. Aqui parece que Lucas entende justamente que Jesus é essa sabedoria própria de Deus que fala. E que inclusive no Antigo Testamento é essa sabedoria que atua nos profetas e que de alguma maneira ilumina a palavra deles. É muito bonita toda esta teologia que é construída. Aliás, diga-se de passagem, dentro do Novo Testamento, vários outros textos vão relacionar Jesus como a sabedoria do Pai. Exatamente, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24 e versículos 30. Também no capítulo 2, versículo 7. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 3. E talvez Lucas esteja aludindo a esta dinâmica de Jesus como a sabedoria do Pai, lá no capítulo 7, versículo 35, e no capítulo 11, versículo 31. É possível, há discussões em relação a essa utilização em Lucas. Mas o que é bonito também é perceber que os primeiros cristãos, olhando para esta realidade, Jesus como a sabedoria de Deus, vão elaborar uma teologia que é a teologia da sofia. Exatamente, a palavra sofia em grego significa sabedoria. Alguns autores vão chamar esta teologia de sofiologia. Exatamente. A teologia a respeito da sabedoria. Por exemplo,
Santo Hipólito de Roma, ele elabora essa teologia da sabedoria. E vai dizer, Jesus é essa sabedoria. Um outro autor, também da patrística, do início do cristianismo, elaborou toda essa teologia. São Cipriano, ele vai justamente trabalhar essa ideia também. É muito bonito como é que eles elaboram tudo isso. Agora, eles partem de qual ideia? Eles partem da ideia justamente que está presente no judaísmo da época, em livros do Antigo Testamento e livros até mesmo apócrifos. Por exemplo, toda a ideia de que a sabedoria é, de algum modo, aquela que é uma extensão de Deus, que atua como uma extensão de Deus. Isso vai estar presente em Provérbios, lá no capítulo 8, em Jó, no capítulo 28, no livro do Eclesiástico, que não tem na Bíblia protestante, no capítulo 1, no capítulo 4 e nos capítulos 14 e 15. No livro de Baruque, que também não tem na Bíblia protestante, nós temos no capítulo 3 e no capítulo 4 isso acontecendo. Além disso, nós temos no primeiro livro de Enoque, exatamente, o livro apócrifo do Antigo Testamento, no capítulo 42, uma elaboração desta sabedoria que atua em nome de Deus. Aqui Lucas, então, vai fazer esta relação. Jesus como esta sabedoria de Deus. E esta sabedoria de Deus foi aquela que enviou os profetas e apóstolos. E continua o texto. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão a alguns deles. Uau! Olha o versículo 50. A fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas. A expressão pedir contas dentro do Antigo Testamento grego, na Septuaginta, a tradução dos 70, vai aparecer em Gênesis do capítulo 4, versículos de 9 a 16, e Gênesis capítulo 9, versículo 5, e também em Ezequiel capítulo 33, versículos 6 e também no versículo 8. Aqui há algo muito importante. Quem é que pede contas dentro dessas passagens? Quem pede contas é o próprio Deus. É Deus que pede contas. E essa é uma expressão que lembra julgamento. Deus vai pedir contas, ou seja, Deus vai julgar. O que Jesus está dizendo? Que aqueles profetas que foram mortos injustamente por pessoas de coração duro serão aqueles que se tornarão juízes dos seus algozes. Isso é muito forte, gente. Aqueles que foram mortos serão juízes dos que os mataram. Isso é muito forte. E aí, é muito interessante que existe dentro daquele momento do judaísmo um texto que circulou muito e que a tradição lucana, de alguma maneira, o teve como pano de fundo para alguns textos, que é o livro dos Jubileus, é um livro apócrifo, e lá no capítulo 1, versículo 12, existe uma fala muito interessante lá no livro dos Jubileus, que serve para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. Está assim, ó. Eu enviarei testemunhas para que possam testemunhar, mas elas não ouviram. E eles até matam testemunhas. E eles perseguirão aqueles que buscam a lei e negligenciarão tudo e começarão a fazer o mal aos meus olhos. Olha isso. É justamente o que Jesus está dizendo para os doutores da lei. E agora, gente, vem algo ainda mais espetacular, mais profundo.
diz assim: a fim de que peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado, olha só, desde a criação do mundo. Aqui parece que o autor está ressoando Jeremias capítulo 7, versículo 25, no qual Deus fala por meio do profeta que enviou os seus servos para falarem com o povo, mas o povo rejeitou. E agora o versículo 51 é demais, gente. E aqui tem muita confusão na interpretação. Eu vou te explicar direitinho. Diz assim, ó: do sangue de Abel até o sangue de Zacarias que pereceu entre o altar e o santuário. O que é isso? O que está querendo dizer aqui? Quando a gente olha para a Bíblia judaica, aquilo que é chamado de Tanakh, o Tanakh é dividido em 3 partes: Torá, que é a lei, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. E quando nós olhamos para a última parte, que são os escritos, nós percebemos que o último livro dos escritos é o livro de Crônicas, pessoal. Segundo Crônicas é o último livro da Bíblia judaica, do Tanakh, que é quase o nosso Antigo Testamento, ok? E aí que vem o detalhe: Abel vai ser o primeiro a morrer injustamente. Quem vai ser o último a morrer injustamente segundo o Tanakh, segundo a Bíblia judaica? Zacarias. Exatamente. Zacarias vai ser morto lá no templo de Jerusalém, onde, segundo Crônicas, capítulo 24, versículos 17 a 22. O que Jesus está falando? Todos aqueles que foram mortos injustamente, perseguidos em nome da verdade que proclamaram, se tornarão juízes dessa geração. Isso é muito forte, pessoal. E aí Jesus diz assim, ó: sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Isso pode ser aplicado a nós. Todos aqueles que rejeitam os profetas, perseguem aqueles que falam em nome de Deus e muitas vezes os sufocam e os matam, terão estes, que são vítimas, como o seu juiz. Aí vem o terceiro e último ai. Já está terminando aqui. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Aqui Jesus pronuncia o último ai e condena esses doutores da lei, sabidos, conhecedores de cada vírgula da Torá. Vocês fecharam a sabedoria, fecharam a ciência, fecharam o conhecimento e impedem as pessoas de entrarem lá, e vocês mesmos não entram no conhecimento de vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, não adianta vocês terem todo o conhecimento, mas não viverem. E essa palavra ressoa para nós hoje de forma muito forte, sobretudo para mim, professor de teologia, sobretudo para os pregadores, para as lideranças. Vocês dizem que conhecem muito, mas vocês vivem segundo essa sabedoria, segundo essa ciência, segundo esse conhecimento? Ai de vós. E aqui é uma imagem muito bonita, porque em Provérbios capítulo 9, versículo 1 se fala da casa da sabedoria. Parece que Jesus evoca essa imagem, a casa da sabedoria. E estes trancaram a porta, não deixou ninguém entrar. Escuta, e você? Você é como esse doutor da lei que fecha
a porta para que outros não possam entrar e conhecer a Deus, ter um relacionamento com o Senhor? Pensa nisso. E por último, gente, termina então esse almoço. Termina esse encontro de Jesus na casa do fariseu. E aí, o versículo 53 diz assim: quando ele saiu de lá, os escribas e fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas. Versículo 54. Armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Em grego, armando-lhe e para surpreenderem são dois termos fundamentais. Eu vou ler em grego esse texto aqui para vocês. No versículo 54 é assim: enedreuantes auton terauasai ti ek tu stomatus autu. Aqui há algo importante. Esse verbo enedreuo e também o verbo tereuo, armando-lhe e para surpreenderem, para pegarem, são dois verbos utilizados na linguagem da caça. Eu queria que você imaginasse um caçador atrás de uma presa, que arma, coloca uma armadilha e fica ali na espreita para pegar. Essas duas palavras são colocadas aqui pelo autor do Evangelho, para dizer que a partir de agora, nesse texto, Jesus será caçado pelos seus opositores, que não queriam ouvir os profetas, não queriam ouvir a sabedoria de Deus, que é o próprio Jesus. Pensa um pouco nessa situação. Será que você tem aberto teu coração para ouvir a sabedoria de Deus? Ou quando a palavra te incomoda, você logo critica a verdade da palavra? Pensa nisso. Que Deus abençoe. Até amanhã com a graça de Deus. Tchau!